Hoje nós vamos falar sobre turismo, sobre lazer, mas fundamentalmente também sobre o jogo que foi proibido no Brasil. Uma versão que você talvez nunca tenha nem se dado conta e muito menos ouvido falar. E quem vai bater esse papo conosco é Luiz Carlos Prestes Filho, ele que é especialista em economia da cultura. Está aqui conosco e é um prazer enorme recebê-lo aqui depois do sucesso que foi a entrevista com a senhora Maria Prestes, mãe dele, que teve o maior número de views em todos os nossos episódios televisivos aqui de Menorá na TV. Luiz Carlos, você está bom, meu querido amigo? Tudo bem, muito obrigado, Ronaldo, pelo espaço. E eu com certeza sei que eu não vou superar, né, a quantidade de views da minha mãe, que é uma pessoa queridíssima, muito amável e sempre esbanjando muita alegria, muita descontração, né? Mas estou aqui, vou colaborar um pouquinho aqui para ver se respondo aí as suas perguntas e apresento ao espectador um pouco informações importantes sobre a história do Brasil. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Vamos iniciar então o nosso primeiro bloco de Menorá na TV com Luiz Carlos Prestes Filho e a economia da cultura. Explica para nós, querido amigo, o que significa economia da cultura? Seria uma ciência nova? Não é uma ciência nova. O professor Carlos Lessa, que foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi presidente do BNDES, ele trabalhou um pouco esse tema e ele identificou que a economia da cultura ela está num campo onde está a economia do entretenimento, do lazer. Então vocês têm ali do lado a economia do esporte, a economia do lazer, e você tem a economia da cultura que nos ajuda a identificar os gargalos e as oportunidades na área da economia do audiovisual. Aí eu estou falando cinema, televisão, DVD, né? Imagens hoje, a quantidade que nós temos de imagens na internet. A economia do som, que é a economia que envolve os interesses das grandes gravadoras, da indústria de espetáculos musicais, de shows, e a economia da indústria gráfica e editorial de livros, jornais e revistas. Esses três segmentos, economia da imagem, economia do som e economia do livro, são três áreas importantíssimas da economia da cultura. E o Brasil é muito forte disso. Nós somos um país que gera muito produto audiovisual, nós temos uma qualidade muito boa do nosso produto musical e nós somos um país que tem hoje uma literatura não somente voltada para o consumo interno, mas nós temos uma literatura, temos produtos editoriais que já atravessaram as fronteiras e temos grandes autores. Então, vale a pena isolar essa área, estudar o potencial dela no sentido de poder promover o soft power brasileiro, né, a nossa força, né, leve, a nossa força do conhecimento, a nossa força da tradição. Isso pode ajudar na administração interna desses segmentos, mas também exportar a imagem do nosso país ou a imagem da nossa cidade maravilhosa, que tem na economia da cultura um potencial muito grande. Quando se fala em audiovisual, se fala em cinema no Brasil, o que se vê de obstáculo é a distribuição dos filmes, que aparentemente se encontra em mãos de pouquíssimos distribuidores e obedecendo a um critério que vem de fora do país para dentro e, de uma certa maneira também, ainda que a lei procure proteger o cinema nacional, vem de encontro ao crescimento do cinema nacional, ou seja, vem impedindo, de uma certa maneira, que o cinema nacional tenha aquela grande luminosidade e visibilidade que até já teve em outras épocas com as chanchadas da Atlântida. Qual é a explicação que você traz para esse tipo de questão?
Ronaldo, essa não é a realidade só do Brasil. Essa é a realidade da Colômbia, da Argentina, da Bolívia, do Chile, da maioria dos países europeus, dos países asiáticos, africanos, porque 85% do produto audiovisual no mundo, 85% do tempo de tela das salas de cinema e das TVs abertas ou por assinatura pertence ao produto audiovisual americano. Os americanos entenderam que o produto audiovisual não é simplesmente uma obra artística ou uma representação da sua identidade e da cultura. Não é somente uma representação de fatores culturais ou da tradição. Eles entenderam que uma obra audiovisual ela serve também como vitrine para a venda de seus produtos e serviços. E essa é uma visão que nós não incorporamos. Os americanos já têm essa visão desde os anos 30. Nós não incorporamos, nós continuamos lutando por bilheteria, nós lutamos por audiência. Quando, na verdade, um filme americano, quando ele chega no Brasil, para ele ser lançado, durante meses, a Motion Pictures Association, ou as representações dos estúdios americanos, vai buscar o que esse filme pode gerar de licenciamentos. Então, esse filme, vamos dizer assim, o Homem-Aranha, nós vamos ter aí um lançamento nacional, né? Vai ocupar no lançamento páginas da revista Veja, Isto É, outras revistas importantes, caras, vai estar na televisão com anúncios, nos outdoors, nos aeroportos, nas rodoviárias. Então, esse filme Homem-Aranha, ele quando vai ser lançado, o Homem-Aranha já está nos sucrilhos, no tênis que a criança vai para a escola, na capa do caderno, na mochila, na camiseta, no casaco. O Homem-Aranha, a trilha do filme, já vai fazer parte da trilha do lançamento do novo carro da Volkswagen ou da Toyota, né? Ou o Homem-Aranha vai estar lá escalando as paredes e defendendo os interesses do Banco Itaú ou do Bradesco. Então, o produtor americano, ele entende que o importante é ver atrás do potencial do filme o que esse filme pode colaborar para manter o market share dos produtos e serviços americanos. Então, nós não pensamos desta maneira no Brasil ainda. Estamos avançando, eu acho que tem alguns avanços, mas na verdade é importante entender que os americanos, eles não abrem mão do produto audiovisual americano ocupar 85% do tempo de tela dos cinemas e das TVs abertas e assinaturas do mundo. Nós temos que, para fazer o produto audiovisual brasileiro avançar, nós temos que lutar também por mercado. Nós não podemos somente lutar pela qualidade do filme, pelo um bom roteiro, pela uma boa iluminação, por bons artistas. Não. Nós temos que saber como que aquele produto audiovisual brasileiro vai conquistar mercados para a nossa cachaça, para o nosso turismo, para a nossa água de coco, para a nossa moda, para o nosso sapato, para a nossa soja, para o nosso minério, para o nosso café. O produto audiovisual brasileiro tem que estar a serviço da exportação dos produtos brasileiros, tanto produtos primários como os produtos de valor agregado. Se nós não tivermos essa visão, o produto audiovisual brasileiro vai continuar na mesma situação em que se encontra hoje, que é a mesma situação em que se encontrava nos anos 30 e nos anos 40. Luiz Carlos, o Brasil hoje vive uma crise que nos meus 60 e quase 9 anos de vida nunca vi. Eu trabalho desde adolescente, nunca assisti nada parecido com essa falta de moeda circulante no país. Ao lado disso, nós vemos a falência de diversos estados brasileiros, principalmente o do Rio de Janeiro. Com isso, o cartão de visitas do Brasil, que é o Rio, mesmo que São Paulo seja a capital industrial e a capital do dinheiro, mesmo que o Nordeste esteja avançando sobre as praias do Rio de Janeiro,
O Rio de Janeiro, que é o cartão de visitas e o cartão postal do Brasil, vem sofrendo porque, sem recursos, não consegue equacionar também a sua questão de segurança, obviamente com a questão do turismo, porque o sujeito vem aqui, tem um problema, é assaltado, não é bem tratado, as pessoas não estão com humor como deveriam estar, a orla marítima, apesar de policiada, está com dificuldades, deficiências, e o turista acaba levando a pior. Como você entende a possibilidade de recuperação dessa questão, desse setor que é tão importante, a tal da indústria não poluente, que é tão importante para a economia do Rio de Janeiro? Faz quase 20 anos que eu me dedico a estudos do tema economia da cultura. E dentro da economia da cultura, né, do lado, ali próximo da economia da cultura, nós estamos com a economia do turismo. Nós percebemos, quando eu digo nós, é porque eu não estudo isso sozinho, nós temos um grupo multidisciplinar, onde tem tributaristas, estatísticos, economistas, sociólogos, né, pensando um pouco esse tema. Nós identificamos que o setor público e empresarial não consegue perceber o potencial do turismo no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. Nós não precisamos muito aqui ficar nos lamentando, nós temos que tentar reverter essa situação. Se nós analisarmos nos últimos 10 anos as políticas voltadas para o turismo realizadas dentro da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ou dentro da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, ou dentro da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que são estruturas importantes, representativas dos sindicatos patronais, né, nós vamos ver que, na verdade, as ações para esse setor do turismo são lamentáveis, porque nós ainda temos uma visão do Brasil, da necessidade do Brasil industrial, quando nós não percebemos que o Brasil já há muito tempo está na área de serviços. Grande parte do retorno, né, de caixa, tanto do município como do estado do Rio, vem da área de serviços. Mas nós não percebemos isso. E a nossa política tributária, a nossa visão, né, da política tributária, tanto estadual como municipal, ainda é dos anos 60, da época do Brasil industrial. Então nós temos que primeiro colaborar para um esforço nacional, que é necessário fazer uma reforma tributária. Nós não fizemos essa reforma tributária nem no governo Fernando Henrique Cardoso, nem no governo Lula, nem com a Dilma, e pelo que nós estamos vendo aí com Temer também, parece que essa reforma não vai acontecer. Nós temos que conceituar o nosso país através da mudança real que aconteceu com o país. O Brasil hoje é prestador de serviços. Nós somos prestadores de serviços, somos uma potência de prestação de serviços dentro do país e somos prestadores de serviços do ponto de vista de exportação de serviços. É necessária essa mudança. Sem nós termos essa mudança, nós não vamos avançar nisso. E nós precisamos levar essa visão para essas instituições patronais. Eu vejo que é muito difícil hoje para o governador em exercício, né, que ficou, né, o governador que está tentando se virar de alguma... Ele não tem legitimidade hoje para mudar nada no estado do Rio de Janeiro, né, é um fracasso de visão do Estado, em todos os sentidos. Por outro lado, nós temos aí o prefeito Marcelo Crivella, que criou um grupo executivo para o turismo, né, liderado pelo Boni, né, o José Bonifácio, né, o Boni, que tem uma visão interessante, tem tentado criar projetos, né, mas o desencontro, inclusive, com as políticas do Ministério do Turismo, da Embratur, é tão grande que nós não temos um alinhamento. E isso está muito evidente no fracasso que foi o investimento
de dinheiro público de cerca de 64 bilhões de reais na Copa do Mundo de futebol e nos Jogos Olímpicos. Nós não tivemos um efetivo retorno, nós não fomos profissionais para aplicar esses recursos financeiros de 64 bilhões para poder obter efetivamente um retorno de fortalecimento da cidade do Rio de Janeiro como um grande polo de turismo do Brasil, da América Latina e do mundo. Então acho que eu não vou dizer para você, Ronaldo, que eu tenho uma solução. Eu acho que nós temos que buscar uma visão do que existe as dificuldades institucionais e legais para poder tentar com honestidade buscar a solução e fazer uma autocrítica profunda. Quando nós dizíamos que a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos iria ajudar a fortalecer a imagem do Rio de Janeiro. E nós estamos vendo justamente o contrário. Nós temos que reconhecer esse fracasso para poder tentar começar a reerguer a cabeça. Muito bem, não sai daí. Já voltamos com Luiz Carlos Prestes Filho. Vamos conversar sobre jogo. O jogo que foi banido no Brasil no ano de 1946. E vamos terminar esse papo sobre turismo já no próximo bloco. E eu vou perguntar ao Luiz Carlos, ele vai nos responder já, em que ele aplicaria os 64 bilhões que, na opinião dele, foram mal aplicados. Já voltamos. Estamos de volta com Luiz Carlos Prestes Filho e a economia da cultura. Meu amigo, 64 bilhões que você diz que foram mal aplicados, em que você aplicaria e por que você entende que foram mal aplicados? Nós temos que estudar cadeias produtivas. Eu, humildemente, não pude estudar todas as cadeias produtivas da economia da cultura porque eu nem sempre tive recursos fáceis. Mas estudei a cadeia produtiva da economia da música, a cadeia produtiva da economia do artesanato, a cadeia produtiva da economia do design e cadeia produtiva do carnaval. No mesmo período, nesses 5 anos que o Brasil investiu 64 bilhões nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo de Futebol, 64 bilhões que resultou na vinda para o Brasil de pode ser 2 milhões de turistas, e movimentou no país cerca de 10 bilhões, com investimento de 64 bilhões. Nesse mesmo período, o Carnaval brasileiro recebeu investimento de cerca de 1 bilhão. Esse 1 bilhão movimentou no país 25 bilhões e movimentou cerca de 15 milhões de turistas, nesse mesmo período. A cadeia produtiva do Carnaval, ela demonstra que quando você aplica R$1 nesta cadeia produtiva, esse R$1 se transforma em 100, 200, 300 reais. Por quê? Porque ela está bem adensada, ela é bem administrada. O Carnaval do Rio de Janeiro, desse ano, do ano passado, do ano retrasado, eu estou falando aí do Carnaval 2017, 2016, 2015, o Carnaval isoladamente, ele representou muito mais retorno financeiro para a cidade do que os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo de Futebol. Eu aplicaria esse recurso no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu jamais autorizaria a mudança, a transformação urbana criminosa que foi feita pelo senhor Eduardo Paes na Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco era palco do desfile de grandes blocos carnavalescos como o Bafo da Onça, o Bola Preta. Como que você faz uma mudança na Avenida Rio Branco e transfere tradição popular de quase 80 anos para outro canto, para outro lugar? Como que você faz um projeto Porto Maravilha e retira daquela região 30 terreiros de Umbanda e Candomblé daquela região, como que se fosse simples você tirar um chão sagrado pela tradição cultural afro-brasileira durante 100 anos e simplesmente mande buscar outro lugar. Aquele chão pertence espiritualmente àquela comunidade negra. Eles deveriam ter sido respeitados. Como que nós fazemos um projeto Porto Maravilha e expulsamos das 64 escolas de samba que tinham seus barracões ali, foram despejadas mais de 40 escolas de samba de seus barracões,
Para quê? Para erguer espaços voltados para o que a elite branca, racista, considera verdadeiramente civilizatório. Você retira os negros com a sua tradição de carnaval, com a sua tradição de dança, retira de um território que foi sagrado por milhões de negros que desembarcaram no cais do Valongo, ao longo da escravidão brasileira. Você tira os negros dali, arranca eles das suas tradições, mas bota coisas civilizadas. Você bota ali o anexo do Teatro Municipal, porque o Teatro Municipal, né, com balé clássico, ele representa algo civilizatório. Você tira dali os negros e bota o quê? Você coloca o anexo da Biblioteca Nacional, né? Você bota o Museu de Arte Rio. O Museu de Arte Rio, que no seu acervo, repete o que nós temos no acervo do Museu de Arte Moderna, do Museu Nacional de Belas Artes, ou até mesmo do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Você tira dali e não cria nada para reverenciar a herança africana. Por quê? Porque nós temos que criar um museu branco, luminoso, bonito, que vai ser chamado de Museu do Amanhã, um museu de alta tecnologia, porque nós temos vergonha do nosso passado negro, do nosso passado escravocrata, que nós deveríamos valorizar ali. Eu investiria os 64 milhões na valorização da nossa identidade, do nosso chão, da nossa verdade. E isso não foi feito pelo senhor Eduardo Paes. Ele massacrou vários territórios na cidade. Nunca na história do Rio de Janeiro teve tanta remoção de comunidades como no governo criminoso desse prefeito. Então eu penso que nós temos que olhar para o futuro. Não é por acaso que o Porto Maravilha ele favoreceu em milhões de reais um homem como Eduardo Cunha. Não é por acaso, hoje isso está público e notório, publicado no jornal, não estou fazendo nenhuma acusação, isso aí está evidenciado pelos crimes cometidos por esse senhor. Não é por acaso, porque isso foi feito contra a cidade, contra a população e contra a nossa cultura. Nós tínhamos que colocar os 64 milhões de reais em projetos que garantissem efetivamente o funcionamento do parque de esportes radicais em Deodoro, que hoje está ali abandonado, porque não teve um planejamento nenhum para que aquilo fosse um trabalho a longo prazo, funcionasse a longo prazo. A nossa cidade olímpica, que foi construída também, está ali abandonada, como um equipamento abandonado para o qual não teve nenhum planejamento. Eu penso que a cidade do Rio de Janeiro merecia esse investimento e poderia merecer muito mais. Mas nós temos que ter pessoas que consigam ser grandes estrategistas para fazer nós mudarmos essa situação real na qual nos encontramos. Luiz Carlos, eu na minha condição de judeu e sabendo que muitos judeus assistem o Menorá na TV e tendo a alegria de contar com você aqui hoje, eu não posso deixar de te perguntar sobre o affair Olga Benário, Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes e a remessa dessa mulher judia de volta aos campos de concentração ocupados pela Alemanha nazista ou construídos pela Alemanha nazista, onde ela efetivamente morreu. Ela foi companheira do seu pai num determinado período da vida dele, Luiz Carlos Prestes. E se você conhece esse tema, eu gostaria de perguntar a você o que é a realidade sobre o caso Olga Benário. Meu pai sempre, ao longo de toda a sua vida, sempre falou sobre o exemplo da Olga como uma mulher de coragem e uma mulher determinada, que ele amou muito e sempre dedicou a ela uma atenção muito especial em todos os momentos da família. Minha mãe, que casou com o papai em 1951, em seu livro de memórias, lembra de todo o carinho, de toda a atenção que o papai dava a Olga Benário. Com certeza foi um crime hediondo, né, assinado por Getúlio Vargas e por Felito Müller, a decisão de extradição da Olga para a morte, para um campo de concentração na Alemanha.
Eu penso que naquele momento aconteciam barbaridades no país. O levante armado contra o fascismo no Brasil, que meu pai liderou em 1935, ele foi um dos primeiros levantes armados contra o fascismo no mundo. Ele foi um fracasso. Meu pai mesmo fez muita autocrítica da organização do levante, dos resultados dele, mas nós não podemos deixar de reconhecer que brasileiros foram dos primeiros no mundo que ousaram se levantar com armas na mão contra o fascismo. E contra o fascismo tem que se levantar com armas na mão. Porque nós temos que... A luta contra o fascismo é uma luta, né, que nos leva, pode nos levar à morte. Né? Naquele momento, logo depois do levante de 35, que entrou para a história como intentona comunista, que é um termo pejorativo, como se fosse uma traição comunista, né? Nos 2 meses pós o levante, no Brasil foram presas mais de 17 mil pessoas. Mais de 17 mil pessoas que eram presas por simples telefonemas de denúncia. Famílias inteiras desapareceram. As pessoas eram torturadas das maneiras mais bárbaras nos cárceres de Getúlio Vargas. E eu penso que ao falar de Olga Benário, eu tenho que falar da injustiça que foi essa Comissão da Verdade, instalada no governo Dilma Rousseff, quando nós fizemos um estudo sobre o autoritarismo do Brasil até 1945. Nós não fomos de 45 até 36. Por quê? Porque não queriam mexer no que foi a vergonha do Estado Novo. O Estado Novo foi um regime muito mais assassino, um regime de tortura, um regime de barbaridade muito mais grave em certos aspectos do que foi o golpe de 64. E nós não entramos nesse período. Ainda nós temos documentos guardados em arquivos militares, temos guardados em arquivos públicos, e possivelmente isso um dia vai vir mais à tona e nós vamos tratar a verdade desse período. Tratar de Olga Benário, do tema Olga Benário, é tratar para a minha família de um tema de coração, de um tema de afeto, de um tema de amor. Olga Benário, conforme disse meu pai, foi a primeira mulher da vida de meu pai. Então, é um tema familiar. Mas tratar de Olga Benário é tratar de um crime hediondo cometido por Getúlio Vargas e Fernando Miller. Agora, a origem desse crime, na minha avaliação, que pouco estudei sobre esse tema, mas que tenho alguma vivência do que foi o nazismo, do que foi a vontade de matar judeus, mandar essa mulher para a Alemanha... Grávida, era uma retaliação. Nada mais do que isso, na minha avaliação. Como é que você enxerga essa questão? Ronaldo, é muito importante um dia aqui na TV Menorá, quem sabe, reunirmos alguns juristas e trazer um pouco os documentos que permitiram a extradição de Olga Benário, para ver que essa decisão ela foi respaldada pelo Supremo Tribunal Federal e pela Justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal no Brasil não tem uma trajetória que se possa só aplaudir, né? Eu acho que, no caso Olga Benário, sempre que eu visito o Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro, eu sempre digo para os visitantes, para colegas meus, muitas vezes eu já levei meus filhos ao tribunal e digo, foi nesse auditório aqui, com todo esse mobiliário aqui existente, que o tribunal decidiu pela extradição de Olga Benário. É uma retaliação, mas, na verdade, Getúlio, em 1941, como que começa o ano de 1941? Getúlio manda um telegrama congratulando Hitler pelo seu aniversário de 52 anos. Né? Getúlio, naquele momento, olhava com muita simpatia a Hitler. 1941 é o ano em que Hitler, depois de dominar a Europa, ele resolve iniciar, 22 de junho de 1941, iniciar a invasão da União Soviética.
Então, nós temos que olhar nesse contexto. E nesse contexto tão turbulento, que nós temos que olhar a vida de meu pai, Luiz Carlos Prestes, e a vida de Olga Benário, que foi sacrificada. A felicidade de meu pai, da minha avó, foi de que nós tivemos um homem honrado como o advogado, né, combativo, e o advogado corajoso, católico, né, o doutor Heráclito Sobral Pinto, que foi o defensor de meu pai. E muitas vezes, para defender homens que estavam sendo barbaramente torturados, quando não havia mais possibilidades de achar leis para a defesa desses homens, Sobral Pinto evocou a Lei de Proteção dos Animais, para que permitisse, pelo menos, o fim da tortura e que permitisse que esses homens pudessem ficar vivos, né? Então, é um momento muito difícil, mas como eu disse, Olga Benário está no coração meu, da minha mãe, que é a segunda esposa de Luiz Carlos Prestes, de todos os meus irmãos, de todos os netos do papai. Hoje nós somos 10 filhos no todo, mamãe hoje já está com 25 netos e 19 bisnetos, né? Então é muita gente. E com certeza Olga Benário é um exemplo de mulher, é um exemplo de amor e é um exemplo também de alegria e de luta. Curiosamente, com essa tua colocação do Sobral Pinto em relação ao Código de Defesa dos Animais que ele usou para defender pessoas, eu me lembro de um diálogo entre um judeu e um superior nazista, superior dentro da hierarquia das SS. E o judeu perguntou a ele: por que é que você nos trata dessa maneira? Nós somos pessoas. E o nazista disse: não, vocês não são pessoas e vocês não são animais, vocês são judeus. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Luiz Carlos Prestes Filho. E agora ele vai contar para nós, para mim e para você, alguma coisa que certamente você não sabe. Você pensa que o jogo terminou no Brasil, aquele que se diz jogo de azar, porque a mulher do Dutra, a dona Santinha, assim o desejava? Você vai ouvir uma história que você nunca ouviu e que provavelmente faz todo sentido. Já já voltamos. Luiz Carlos Prestes Filho, em Menorá na TV. Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV, que hoje traz Luiz Carlos Prestes Filho. Luiz Carlos, o brasileiro médio, que tem um pouco de informação, ele tem certeza absoluta que a mulher do Dutra, a dona Santinha, do presidente Dutra, general Dutra, buzinou na orelha do marido, insuflada pela igreja, para que ele determinasse, através de decreto, o fechamento e a proibição dos cassinos no Brasil. E você, conversando comigo alguns dias atrás, me contou que essa história é conversa fiada. Qual é a verdade? Ronaldo, eu penso que tudo é tão simples na história, né? Quando a gente imaginar que a dona Ruth Cardoso soprou coisas para o Fernando Henrique Cardoso e ele tomou decisões. Ou a dona Maria Letícia soprou coisas para o Lula e o Lula tomou decisões. Né? Ou agora a Marcela Temer está resolvendo tudo pelo Temer. Isso na verdade, é uma coisa tão ridícula, né? Que nós temos que tentar ver por que esses boatos muitas vezes são espalhados, né? Sim, a dona Santinha era uma mulher muito católica, né? Mas o Dutra, ele não era um homem muito de aceitar, né, simplesmente conselhos no pé do ouvido, né? Ele tomava decisões estratégicas e ele ocupou um cargo de confiança muito importante na ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas e foi absolutamente contra Vargas decretar anistia para todos os presos e exilados políticos
ele foi contra a legalização do Partido Comunista no Brasil e a legalização de todos os outros partidos, e tanto que ele fez uma campanha presidencial para ganhar, para impedir que as forças progressistas ganhassem espaço dentro do país, e o governo dele, o governo Dutra, teve um governo de conteúdo autoritário. Se nós analisarmos a quantidade de comunistas, socialistas e simplesmente democratas que foram assassinados e presos durante o governo Dutra, o Dutra não vai perder muito para o Estado Novo. E ele faz tudo isso à luz de toda uma legislação. Ele bota o Partido Comunista na ilegalidade em 1947. Ele vai caçar o mandato de senador de meu pai, Luiz Carlos Prestes, caçar o mandato de deputados federais, de deputados estaduais e de vereadores. Ele faz uma verdadeira cruzada, né, dentro do que podemos ver, do que mais terrível que acontecia naqueles anos de Guerra Fria, e com um conteúdo fortíssimo, né, da política voltada para a segurança nacional. Ele trabalha muito com a doutrina de segurança nacional. Dutra sabia que o principal acionista dos cassinos que funcionavam no Brasil era Benjamin Vargas, o irmão de Getúlio Vargas. E ele sabia que acabar com os cassinos era acabar com qualquer possibilidade de dinheiro fácil ser voltado para uma campanha política contra ele. O Dutra sabia que os grandes bicheiros da época, de São Paulo e do Rio de Janeiro, apoiaram o Partido Comunista. Né? Por exemplo, as escolas de samba do Rio de Janeiro, 24 escolas de samba do Rio de Janeiro, fazem um desfile fora de época no Campo de São Cristóvão, em 1946, todas elas homenageando Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o Senador do Povo. Paulo da Portela faz um samba, Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Dutra fica furioso com isso. Tanto que ele vai... A decisão de acabar com o jogo legal no Brasil foi uma decisão política de Estado. Nós temos manchetes em jornais da época, uma reunião ministerial do Dutra para resolver dois temas. Um, acabar com a jogatina, e dois, colocar na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro. Agora, o Getúlio Vargas, irmão do Benjamin Vargas, não era comunista. O Dutra, aparentemente, ministro de Getúlio, deveria ser um aliado do Getúlio. Qual era o medo do Dutra com relação ao Getúlio e por que terminar com o jogo em função da associação do Benjamin Vargas a tantos cassinos? O Getúlio e o Dutra romperam logo no início de 45. Ao longo do ano de 45, a briga entre eles foi feia. Diz a história, ou contam, alguns contam a história de que Dutra teria recebido o apoio de Getúlio e o teria traído após ter chegado ao poder. É isso? Essa é mais ou menos isso? Tem muitas versões, mas naquele momento o Getúlio Vargas estava vivendo um momento de muita pressão. Né? Como que, por exemplo, meu pai, muitas vezes criticam que meu pai deu apoio a Getúlio Vargas. Ora, meu pai não deu apoio ao homem Getúlio Vargas, ele deu apoio a um presidente da República que estava naquele momento ocupando um cargo, que assinou a possibilidade do país de fazer uma Assembleia Constituinte, né, que de fato foi feita, a Constituição de 48, promover eleições livres para a presidência da República e para todos os cargos eletivos, legalizou os partidos políticos, inclusive os de esquerda e o Partido Comunista, né? Assinou relações diplomáticas com a União Soviética, né? Então, na verdade, o meu pai viu naquele momento... Isso depois de eleito democraticamente. Não. Getúlio Vargas, no cargo, pós-Estado Novo, 1945. Isso eu estou dizendo, pós-Estado Novo. Mas Getúlio Vargas estava ocupando o cargo ali. E ele vai fazer a Assembleia Nacional Constituinte, vai legalizar os partidos políticos, estabelece relações diplomáticas com a União Soviética. O mesmo homem que você diz foi um sanguinário como poucos, isso, acaba recebendo o apoio do seu pai, isso, porque
Porque, na verdade, abre o regime. Naquele contexto, você tinha que apoiar essas medidas e caminhar com ele. Dutra foi absolutamente contra isso, né? E naquele momento acontece uma ruptura entre Dutra e Getúlio Vargas, né? Então, Dutra no poder, Getúlio Vargas não teve espaço para realizar suas ações, tanto que o Getúlio vai se retirar em São Borja, vai se distanciar do poder, né? E Dutra não promove nenhum estudo sobre os anos de autoritarismo do Getúlio Vargas. Dutra não estuda, porque Dutra fez parte da cozinha do Getúlio Vargas. Então, por um lado, ele ajuda a esconder as atrocidades do Estado Novo, não mexendo com Getúlio, permite que Getúlio se distancie, mas, por outro lado, ele quer quebrar financeiramente qualquer oposição, seja ela da direita ou seja ela da esquerda, né? Então, nesse sentido, o jogo ele foi vítima desse momento. E o que acontece naquele momento? O jogo ele é uma decisão política que o Dutra toma, né? Porque ele precisa eliminar o movimento de dinheiro vivo. É naquele momento, inclusive, que o jogo do bicho tem uma grande expansão pelo país, porque ele é proibido no Rio de Janeiro, São Paulo, a polícia promove uma repressão muito forte, né? O jogo do bicho começa uma expansão muito grande em todo o território nacional. E é interessante olhar que, na verdade, isso vai influenciar até os dias de hoje. Por quê? Naquele momento, Cordeiro de Farias estava criando a Escola Superior de Guerra e a Doutrina de Segurança Nacional. Então, do ponto de vista doutrinário, nós começamos a olhar para o jogo como uma ameaça à segurança nacional. Eu vou trazer aqui dois detalhes curiosos, já que nós estamos falando sobre isso. O primeiro é que, em 1967, quando Costa e Silva, na nova Constituição, ele vai realizar um decreto sobre a questão das loterias, vamos encontrar lá um artigo onde ele diz: é imperativo que o Estado brasileiro tem que entender que jogo de aposta em dinheiro diz respeito à segurança nacional. Olha só, 1967, ele vai trazer um dogma de 1946, da época do Dutra, né? E o jogo passa a ser, principalmente a partir de 67, entendido como um serviço público, não como uma atividade empresarial. O segundo detalhe, que é interessante, eu fiz um livro há alguns anos atrás sobre os 30 anos do Sambódromo, e eu entrevistei pessoas importantes que contribuíram para a história do carnaval espetáculo. Eu entrevistei o Capitão Guimarães, o Luizinho Drummond, o Anísio Abraão Davi, patrono da Beija-Flor. O Luizinho Drummond é da Imperatriz Leopoldinense, o capitão durante muitos anos foi o patrono da Vila Isabel, e também o Carlinhos Maracanã, que trabalhou muito com o Natal da Portela, né, e foi presidente da Portela durante 30 anos, né, e patrono também. O Anísio Abraão Davi, quando é preso em 1968, final de 68, quando é assinado o ato institucional número 5, né, 69, né, o ato institucional número 5, o Anísio é preso, ele estava em Nilópolis e é levado para o presídio de Niterói, para o quartel de Niterói. O Castor de Andrade, ele é preso também. Esse material está todo em arquivo público, acho que ainda vai ter gente que vai estudar esse assunto. E o Castor é mandado para Ilha Grande. Mas qual é a primeira pergunta que fazem para o Anísio quando ele começa o interrogatório? Cadê as armas dos comunistas? Olha só, perguntam para o Anísio Abraão Davi, cadê as armas dos comunistas? Por quê? Porque existia uma paranoia desde os anos 40. Os bicheiros escondiam as armas dos comunistas. De que bicheiro estava mancomunado com os comunistas. Tem um fato curioso que é sobre o Carlinhos Maracanã relata na entrevista que ele me deu, né? Ele assumiu o Madureira Esporte Clube e ele teve uma ideia, né? Uma das condições para ele assumir a Portela foi que ele conversou com o Natal o seguinte: olha, eu ajudo na Portela, mas você vai me ajudar no Madureira, né? E ele gostava muito de futebol. Aí o Carlinhos Maracanã promove uma viagem do Madureira pelos países socialistas. Na Europa, eles jogam lá, vão à China.
Mas eles, quando jogam a partida em Cuba, quem desce para cumprimentar os jogadores e tira uma foto com todos os jogadores do Madureira? O Che Guevara. Então você imagina, já tinha uma paranoia dos militares contra os bicheiros, né? Ainda mais um time, né, que era apoiado pelo Carlinhos Maracanã e pelo Natal da Portela, reunido com a bola, o Che Guevara segurando a bola dos jogadores brasileiros, né? Então eu penso assim que o jogo no Brasil, ele, para ser efetivamente liberado, nós temos que retirar essa questão do peso que cai sobre o peso da segurança nacional. Nós temos que entender que jogo não pode ser, constitucionalmente, isso está provado, não é serviço público. Tudo bem, as loterias podem continuar como monopólio do poder público, mas hoje, nas discussões avançadas no Congresso Nacional, nós estamos entendendo que jogo não pode ser visto, jogo, principalmente cassino, bingo e jogo do bicho, não pode ir para as mãos do Estado brasileiro como regulamentador. Nós temos que criar uma agência regulamentadora, de regulamentação, para que essas atividades possam prosperar dentro do território nacional. Numa única palavra, sim ou não, você acredita que o jogo volte a ser legal no Brasil em algum tempo? O Brasil é o único país no mundo ocidental que não tem um jogo regulamentado. O jogo é uma realidade no Brasil. Nós temos que regulamentar. Ele não pode continuar vivendo em milhares de bingos e cassinos clandestinos. Nós não podemos mais admitir que o jogo do bicho fique clandestino. Todos os líderes desejam que o jogo seja regulamentado. Todo mundo quer vir à luz do dia, quer contribuir para a geração de emprego e renda. E nada melhor do que regulamentar. Nós estamos... o presidente Mujica, do Uruguai, quando ele regulamentou a lei da maconha, ele disse assim, olha, eu não estou legalizando nada, eu estou regulamentando uma atividade que já existe. É muito melhor ter o jogo legal, é muito melhor que todos aqueles brasileiros que continuam apostando, que vão a bingos clandestinos, a cassinos clandestinos, ou viajam para o Uruguai, para a Argentina ou para Las Vegas, que esses brasileiros tenham a liberdade de apostar. É uma realidade do mundo capitalista. E nós temos, mas para essa regulamentação, nós temos que acabar com as paranoias dos tempos da Guerra Fria. Não se pode mais viver, né, olhando todo dia. Antigamente se olhava debaixo da cama para ver se não tinha um comunista, né? Comunista comedor de criancinha, né? Como sempre espalhavam, né? essa loucura sobre a barbaridade, como que se os comunistas todos fossem violentos, assassinos e tal. Hoje, muitas vezes, né, eu acho que nas políticas e tal, essa perseguição a quem joga, é como que se debaixo da cama de cada um tivesse um bicheiro, tivesse um homem, um croupier que está com um cassino clandestino. Isso é ridículo. O jogo, ele não é regulamentado em países muçulmanos. E nós temos que respeitar, né, as decisões tomadas por líderes nas suas repúblicas islâmicas. Isso diz respeito à tradição, né, desse mundo islâmico. Eu acho que, penso eu, que nós devemos respeitar decisões soberanas de países soberanos. Que não é o nosso caso aqui. Não é o nosso caso, nós não estamos num país muçulmano. Então, na América Latina toda, o jogo é legalizado. No continente, no nosso continente, no norte, Canadá, Estados Unidos, o jogo é legalizado. Em toda a Europa, o jogo foi regulamentado. Hoje o jogo faz parte da realidade da China. Macau hoje já superou em movimento financeiro Las Vegas. Então, o jogo é uma realidade. Não adianta nós termos os legisladores brasileiros proibindo o jogo, né, numa sessão da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, ou no Senado da República, e esse mesmo senador, e esse mesmo deputado que vota contra a regulamentação do jogo, ao sair ali, ele encontra uma banca do jogo do bicho e faz a sua fé.
né? Eu penso que isso é uma contradição, até mesmo da ética no exercício do seu mandato. Nós temos que mergulhar no Brasil real, no Brasil que está aí nas ruas, no Brasil que está no coração das pessoas e nos desejos das pessoas, e tentar entender como administrar esse Brasil real, sair da suposição do que seria o ideal. A regulamentação do jogo passa por aí. Luiz Carlos, dizem que todas as pessoas na juventude foram de esquerda ou foram comunistas. Você continua na sua juventude, apesar dos seus 50 e poucos anos? Eu penso que o Oscar Niemeyer fez uma frase muito bonita, né? O ideal, ele não morre, o ideal continua. Todo ser humano deseja construir uma sociedade justa, igualitária, fraterna e solidária. Com certeza esse é o meu desejo. E eu penso que esse é o desejo da maioria dos homens que vivem hoje no planeta. Olha só, eu queria te agradecer de coração a tua participação aqui no Menorá na TV. Você sabe que você é sempre bem-vindo, não só você como a sua família toda, aqui entre nós. E eu queria te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV, que é um programa absolutamente democrático. Você sabe que eu sou de direita, eu tenho o maior carinho por você, como pessoa, como pensador, como cultura ambulante. Você conhece coisas aí que são interessantíssimas para todos nós brasileiros. Eu quero te oferecer as nossas câmeras e os nossos microfones para suas despedidas, suas considerações finais, e dizer a você que a nossa casa sempre estará aberta para você. Ronaldo, muito obrigado por poder dar esse depoimento aqui, participar desse programa na TV Menorá. E quero dizer que a chave para a solução dos problemas no Brasil e no mundo, a chave está na luta pela diversidade. Nós temos que aceitar todos uns os outros, né? Nós não podemos simplesmente entrar em conflitos porque eu sou de direita ou sou de esquerda. O momento, por exemplo, do Brasil atual chama os homens honestos, de direita e de esquerda, para sentarem na mesa e pensarem o rumo que nosso país vai tomar. A crise, ela é muito séria. Nós estamos falando de fome, estamos falando de desemprego, estamos falando de falta de alternativa. Então eu penso que é importante estarmos juntos, e esse espaço aqui, né, esse nosso bate-papo hoje, eu gostaria que fosse visto nesse contexto, no contexto de dialogar, né? Eu acho que o diálogo ele é fundamental para chegarmos a soluções importantes. Muito obrigado de coração por esse momento aqui com você. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, e em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.